Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema é a vacina bivalente contra a Covid-19. E para tratar desse assunto, nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Juarez Cunha, médico pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André, é um prazer estar contigo, com quem está nos assistindo na TV Câmara e escutando na Rádio Câmara. Muito bem, doutor. Para a gente falar sobre a vacina, acho que é importante a gente entender primeiro, né? Porque esse nome bivalente veio depois de aquele desespero que a gente teve há alguns anos para conseguir ser vacinado contra a Covid. Aí todo mundo conseguiu a primeira, segunda, terceira dose de reforço e agora veio a bivalente. O que é a vacina bivalente, doutor? Bem, a bivalente ela é uma atualização da vacina, né? Porque até recentemente a gente estava utilizando sempre a vacina com o SARS-CoV-2 original, ancestral, que a gente chama que é o Wuhan, né? Só que nesses 3 anos e meio quase de pandemia, né? Nós tivemos as variantes que foram aparecendo e a última variante que apareceu, que é a Omicron, é uma variante que tem uma particularidade muito interessante, assim, porque ela teve muitas mutações e ela escapou muito da proteção que a vacina podia conferir, em especial para as formas graves, né? Então, isso levou os laboratórios produtores a atualizarem a vacina. Então, é uma vacina que ela contém a cepa ancestral, a cepa original, que é o Wuhan, né, que é lá do início da pandemia, mas também contém a variante Ômicron, né, que a gente conhece não só BA4, BA5, mas como outras variantes que foram aparecendo como as também ligadas a Ômicron. Então, é XBB, outras variantes também Ômicron que estão circulando atualmente. Essa vacina ela é indicada para algum tipo específico de público, doutor? Olha, no início da vacinação aqui foi exatamente naquele público que a gente considera mais vulnerável, né? Então, nós iniciamos a vacinação com as pessoas com mais idade, que são aquelas pessoas que têm um risco maior de evoluir para as formas graves de Covid, e pessoas com comorbidade, né? Isso foi sendo ampliado recentemente, então, inclusive foi ampliado para cima de 18 anos a possibilidade de fazer a bivalente, né? Essa vacina não é uma vacina nova, já se tem muita experiência com ela, né? Porque ela é utilizada em alguns países desde setembro do ano passado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o uso da bivalente desde setembro, né? Então já se tem muito dado científico de utilização da bivalente, mostrando que sim, ela tem um excelente perfil de proteção para as formas graves e continua tendo um excelente perfil de segurança, né? Eventos adversos podem acontecer, mas na sua grande maioria são eventos leves, né? Como o senhor falou, foi ampliada. A vacina, só para a gente pontuar, desde fevereiro ela foi liberada no Brasil, a bivalente da marca Pfizer, é a única que está disponível no país. Ela foi liberada em fevereiro e no final de abril ela foi ampliada para o público acima de 18 anos. Eu acredito, doutor, o senhor pode me confirmar ou então me corrigir, muito por conta da baixa procura, né? Inclusive o Brasil recebeu milhões de doses e há o risco dessas doses não serem aplicadas e acabar vencendo, porque ela tem prazo de validade. Foi por esse motivo que ampliou-se para o público acima de 18 anos a vacinação? E na sua visão, duas perguntas já em uma. Na sua visão, por que o público não tem ido tomar a vacina? Bem, André, eu acho que, eu não sei porque eu não participei da decisão do Ministério da Saúde da ampliação, né? Mas eu imagino que sim, porque a partir do momento que tinha sido adquirido um número muito importante de doses e a gente estava tendo uma baixa adesão, foram sendo ampliados os grupos de vacinação. E também só para, como tu diz, aqui no Brasil a gente só tem a vacina da Pfizer, né? Em outros países eles têm a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, né, que são bivalentes as duas, né? E em outros países ela é utilizada já como reforço em todas as faixas etárias, inclusive da criança, né? Então, também não é uma novidade a gente ter essa possibilidade de incluir outras faixas etárias, mas é bem provável que sim, tenha pesado, né, essa
para essa decisão a baixa adesão. E a baixa adesão, a gente tem observado também que isso tem impactado não só as vacinas Covid, mas todas as outras vacinas, né? E a gente sabe que grande parte disso é decorrente da desinformação e das fake news, então a gente tem um abalo importante na confiança das vacinas Covid, e isso tem abalado a confiança de todas as outras vacinas. Então, isso também é um recado, né? É que as pessoas cuidem muito o que elas recebem nas mídias sociais e não compartilhem, porque as vacinas, não só vacinas Covid, qualquer vacina, elas são consideradas a melhor estratégia que a gente tem de promoção de saúde e prevenção de doenças. Essa regra também vale para vacinas Covid. É calculado que a gente tenha evitado no Brasil, só no primeiro ano que a gente usou, em 2021, que tenham sido evitadas entre 600 mil a 900 mil mortes por Covid. Então, não dá para a gente levar em consideração esse fato, né? As vacinas protegem, sim, para as formas graves e para a morte. É claro que a gente tem uma mudança de perfil da doença, né? Então, a gente tem uma doença que, com o evoluir dessas variantes, ela se tornou mais leve e muita gente já teve Covid, e isso provavelmente também está levando a ideia para as pessoas de que eu já tive Covid ou já fiz a vacina anteriormente, não preciso me vacinar. Então, esse é outro recado também que vale a pena a gente comentar, que a melhor proteção que a gente pode ter para as pessoas é chamada imunidade híbrida, que é quem fez vacina e quem teve Covid. Esse é o melhor cenário para as pessoas ficarem protegidas. E lembrando que ter sido vacinado lá com a série básica, né, não significa que a gente tenha proteção a longo prazo, as vacinas caem a proteção em 4 a 6 meses, assim como a doença. Então, tem pessoas que já tiveram 3, 4 vezes Covid, tem pessoas que foram totalmente vacinadas e tiveram Covid. Mas a notícia que a gente tem que ressaltar é que, sim, as vacinas continuam protegendo das formas importantes da doença. Doutor, eu vou entrar numa questão aqui só para... Depois eu volto a falar da bivalente, mas eu achei importante o que o senhor falou aí, a questão das fake news, a desinformação. Então esse é o espaço para que a gente possa fazer o contrário, trazer informação. Logo no início, nós começamos a pandemia em 2020, passamos um ano muito difícil, sem nenhuma perspectiva de sair daquilo. Quem se lembra, quem viveu vai se lembrar disso, né? Como foi terrível. E em 2021 passou-se a aventar a possibilidade de vacinação. Aqui na região de Bauru nós tivemos uma cidade de Botucatu, que foi pioneira no estudo da AstraZeneca. A população foi vacinada em maio de 2021, foi uma das primeiras cidades do país a receber a vacinação em massa. E lá nesse início a informação era essa, né? A desinformação era essa. As vacinas são muito novas, são novidade, não houve tempo de testar, ninguém sabe quais são os efeitos colaterais que as pessoas vacinadas irão ter. Agora nós estamos já praticamente 2 anos e meio aí o senhor falou 3 anos e meio de pandemia, mas há 2 anos e meio dessa vacinação. O tempo, o que ele mostrou para a gente, doutor? Os médicos, os cientistas, o que eles puderam perceber? Quais são os efeitos adversos, as reações que essas vacinas apresentaram? Realmente são preocupantes? Como é que está esse estudo de lá para cá agora, doutor? Bem importante, né, essa colocação, André. Eu acho que isso é uma das coisas também que coloca, né, a dificuldade da adesão à vacinação, né? Então, primeiro, só para a gente pontuar, todas as vacinas que foram utilizadas, elas passaram por todas as fases de pesquisa clínica usuais, né? A única coisa que aconteceu diferente é que nós tivemos fases que aconteceram mais rápido, até porque a gente tinha plena pandemia e tinha condições de poder avaliar uma vacina mais rapidamente, porque tinha muita gente ficando doente, né? Mas todos os estudos clínicos que foram feitos, independente da marca da vacina, eles mostraram, né, que dentro da parte de pesquisa, os eventos adversos graves eram raríssimos, né? Só que o que muda com a utilização? Daí vem a fase 4, que a gente chama, que é a farmacovigilância, que é a observação na vida real de um estudo que eu fiz lá com 20, 30, 50 mil pessoas, aí eu vou para
milhões de pessoas. E a partir do momento que a gente começa a ampliar a utilização da vacina, tu vai também observar aqueles raros eventos adversos que não aconteceram nos estudos, né? Então, isso é uma coisa que era importante, né? E continua sendo importante. O que a gente observa de lá para cá? Duas coisas. Uma em relação à eficácia e outra em relação à segurança. Em relação à eficácia, o que foi observado nesses 2 anos e meio de utilização de vacinas? As vacinas, todas elas têm uma eficácia protetora muito boa para as formas graves, nenhuma delas impede infecção, então a pessoa pode se infectar e vai transmitir, mas a tendência é ter quadros leves. Algumas vacinas têm um perfil de eficácia mais importante do que outras, né? Então, por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro são vacinas que têm um perfil de eficácia melhor, mostrando uma efetividade que a vida real melhor do que a vacina inativada, por exemplo, que era a Coronavac, e mesmo as de vetor viral, que é a AstraZeneca e Janssen, né? Então, elas mostram uma melhor resposta. E essas vacinas de RNA mensageiro também têm essa vantagem de rapidamente ser modificadas, então, tanto que dessas duas, né, que é Pfizer e Moderna, a gente já tem vacinas atualizadas para os vírus que estão circulando. Então, isso é uma coisa interessante em relação à eficácia. Então, a gente observa de lá para cá, sim, nós temos vacinas que são mais eficazes do que outras e que também essa possibilidade de atualização mais rápida que é interessante. Em termos de eventos adversos, nós temos no nosso país também um controle bastante rigoroso de eventos adversos, mas também temos a experiência de outros países. A imensa maioria dos eventos adversos leves, a imensa maioria, para todas as vacinas, né? E é claro que, sim, podem acontecer eventos adversos graves com qualquer uma das vacinas. E um adverso grave que na época lá que se começou a utilizar no maior número as vacinas de vetor viral, se viu que poderia ter uma alteração de coagulação, principalmente em pessoas abaixo de 40 anos, principalmente em mulheres. Então, isso foi, com o tempo, ela foi meio que restringindo o uso das vacinas de vetor viral para uma população que ficasse acima de 40 anos, né? Mas sempre interessante, né? Independente do que se observa, e durante também momentos da pandemia, que a gente tinha uma quantidade absurda de pessoas morrendo por dia, chegando no Brasil quase a 4.000 mortes por dia, o risco-benefício, sempre, o benefício da vacinação sempre se mostrou superior aos raríssimos riscos, aos raríssimos eventos adversos graves que podiam acontecer. Um outro evento que atrapalhou bastante, em especial a vacinação de crianças e adolescentes, a ocorrência de miocardite, né? Então, miocardite foi observada uma frequência um pouco maior na segunda dose de adolescentes e adultos jovens, em especiais do sexo masculino. Então, com as vacinas de RNA mensageiro, isso foi observado. E diferente dos outros países, nós não observamos esse aumento aqui. Era uma miocardite de evolução benigna, todos os quadros evoluíam bem, mas aqui no Brasil a gente teve uma situação bem diferente na nossa vigilância, porque o nosso intervalo entre as vacinas de RNA mensageiro, que a gente só tinha da Pfizer, era um intervalo de 8 semanas. E os países que usavam intervalo de 3 ou 4 semanas foram os que observaram um número maior de miocardite. Então, a nossa realidade, o jeito que foi aplicado aqui, não se confirmou o que outros países viam. Então, isso foi um dado interessante, tanto que para eles também foi colocada essa experiência. E bem interessante que quando a gente começa a utilizar as vacinas para menores de 12 anos, que são formulações diferentes, esse evento adverso não foi observado. Foi observado só com as vacinas com uma composição de antígeno maior, né? Mas só que isso aí levou a uma troca muito importante de mensagens via mídias sociais que acabaram levando essa desconfiança na população. Então, esse também é um recado importante, né? Então, as vacinas que a gente tem e para as idades que a gente tem, elas são extremamente seguras, extremamente seguras. E só para a gente ter um dado, assim, para as pessoas terem ideia do que significa isso. Nós temos no Brasil
notificados até agora, em torno de 2.000 casos de crianças e adolescentes de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que se chama SINP, causada por Covid, com 141 óbitos de crianças e adolescentes. 60% desses 2.000 casos têm pericardite ou miocardite, isso causado pela doença Covid. Então, a doença Covid causa muito mais problemas de saúde para as pessoas do que os raros eventos adversos que podem acontecer. E sem esquecer também, que é uma coisa que a gente tem comentado, a Covid longa. A Covid longa acomete todas as faixas etárias, inclusive crianças. Então, a gente ainda não sabe as consequências que quem teve Covid vai ter a longo prazo. A gente está aprendendo muito ainda com a Covid, com a doença Covid, né? Acho que são 3 anos e meio e tem muita coisa para a gente ainda descobrir a longo prazo quais serão as sequelas. E as vacinas protegem para Covid longa, protegem para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e protegem para as formas graves da doença, isso independente da idade. Perfeito, doutor. Doutor Juarez, agora para a gente voltar para a bivalente, que foi o que a gente começou aqui no nosso bate-papo, eu me lembro que no começo, por exemplo, a AstraZeneca, eram 2 doses, né? Às vezes tomava uma e mudava a dose da próxima, mas sempre era 2 doses. Agora, a bivalente, ela funciona da mesma forma? Quem tomar agora, por exemplo, tem que tomar ela de novo daqui a algum tempo ou não? A gente ainda está aguardando para ver como vai ser a evolução. A tendência é que as vacinas Covid fiquem muito parecidas com as vacinas gripe, que a gente tem uma atualização anual e que a gente tem que repetir um determinado tempo de espaço entre elas, né? Então, atualmente aqui no Brasil, agora com essa ampliação a partir dos 8 anos, né, tem que ter no mínimo 4 meses da vacina aplicada anteriormente, né? Isso independente da vacina. Isso é outra coisa interessante também, André, que a vacinação heteróloga, que a gente chama, né? Tu iniciou com o esquema básico de um fabricante e faz os reforços com outro fabricante, também tu tem uma resposta melhor do que usando sempre o mesmo fabricante, né? Então, esse é um aspecto também interessante. Então, até para as pessoas não se preocuparem. Ah, fiz Coronavac, posso fazer a Pfizer. Fiz a AstraZeneca, posso fazer... Então, a vacinação heteróloga ela é bem interessante. Nos países que já utilizam há mais tempo, como os Estados Unidos, a bivalente, como eu falei, a bivalente está sendo utilizada desde setembro lá, né? Eles estão, nesse momento, discutindo a necessidade de uma nova dose. Então, a gente vai ter esse aspecto positivo, interessante, de ter a experiência de outros países e mesmo com posições da própria Organização Mundial de Saúde definindo, né, quem são os candidatos a fazer essa vacina. Uma outra coisa interessante que também foi colocada, né, André, é que para fazer o reforço da bivalente, as pessoas têm que ter recebido anteriormente o esquema básico de alguma vacina, né? Então, esse é o esquema atual no Brasil, né? Então, uma pessoa não pode chegar agora, não fui vacinado e quero fazer a bivalente. Não, ela tem que fazer um esquema básico, pode ser até com a própria vacina Pfizer, mas não a bivalente, a vacina original, e depois fazer a complementação com os reforços. Muito bem, doutor Juarez. Para a gente finalizar, eu sei que quem está nos assistindo e ouvindo falou, puxa, vou tomar a vacina agora, mas nossa, na última eu tive tanta reação, dor de cabeça. Nessa bivalente já foram apontadas algumas reações, doutor? E em caso de reação, o que fazer? O que eu posso falar, assim, é dos dados que a gente tem de Brasil e do exterior, né, que são, como eu digo, a maioria em eventos leves, né? Eu já fiz a minha bivalente e senti dor local, que durou 2 dias, uma dor local que nem precisei tomar nenhum medicamento. Inclusive comparando com, porque para mim já foi a 5ª dose, né? Então, comparando com o segundo reforço, que eu tinha feito há mais tempo atrás, né? Eu fiz as 2 primeiras de AstraZeneca, a terceira de Pfizer, a quarta de Pfizer, e agora a quinta bivalente Pfizer, né? Então, o meu segundo reforço dentro dessas aí foi uma vacina que eu me senti mais desconfortável, assim, um mal-estar, uma febre, primeiro, segundo dia, mas uma coisa que durou 2, 3 dias. Naquele reforço eu usei, sim, uma medicação, tipo um paracetamol, né?
por mal-estar que eu estava sentindo, mas foi uma coisa leve e depois regrediu. Então, nessa última, a única coisa que eu senti foi dor local, que é uma coisa comum para todas as vacinas. Tá certo, doutor Juarez. Muito obrigado pela sua participação e dividir com a gente aqui o conhecimento e a experiência nesse assunto, principalmente explicando para a gente o que é a vacina bivalente. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, André, sempre as ordens aí para participar. Um abraço para o pessoal de Bauru. Muito obrigado ao doutor Juarez e a você que acompanha essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.